O estado do Rio de Janeiro continua sendo o maior produtor de petróleo e gás natural do país. E justamente por isso, a queda no preço das commodities afetou tanto a economia fluminense. No início deste ano, o presidente da Petrobras anunciou que pretende retomar as obras do Comperj agora no segundo semestre. A notícia trouxe um alívio para os prefeitos da região. A expectativa é que sejam gerados mais de 20 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Para conversar sobre a crise no setor de petróleo e gás e os caminhos para superá-la, eu recebo o deputado Milton Rangel e o José Mauro Coelho, diretor de estudos do petróleo, gás e biocombustíveis da empresa de pesquisa energética. Bem-vindos à TV Alerj, obrigada pela presença. José Mauro, gostaria que você começasse falando sobre a EPE, o que é, como funciona. É uma empresa ligada ao Ministério de Minas e Energia, é isso? Exatamente, Fernanda. A empresa de pesquisa energética, a EPE, ela é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, né, criada em 2004, ok? Então, uma empresa aí que tem aproximadamente uns 13 anos de existência, né? Cuja principal atribuição é realizar o planejamento energético do nosso país, né, em todos os setores, né, energia elétrica, gás natural, petróleo, biocombustíveis. E a empresa de pesquisa energética, ela é dividida em diretorias. Tem uma diretoria que trata efetivamente de energia elétrica, temos uma diretoria que trata de estudos econômicos, energéticos e ambientais, e temos a nossa diretoria, que trata da parte da cadeia de petróleo, gás natural e biocombustíveis, além de uma diretoria que trata dos assuntos de gestão corporativa. E essas pesquisas desenvolvidas pela EPE, elas vão subsidiar o Ministério em políticas públicas? Perfeito, Fernanda. A EPE faz uma série de estudos, além de participar também ativamente na parte de energia elétrica, dos leilões de energia elétrica. Então a EPE faz uma série de estudos que, de alguma forma, vão subsidiar o Ministério de Minas e Energia para as políticas públicas que o Ministério quer implementar. E a sua diretoria é de estudos de petróleo, gás e biocombustíveis, né? Então, o que a gente pode, nesse momento, analisar aí? Qual é o cenário atual? Então, Fernanda, em relação a toda a parte de arrecadação do Rio de Janeiro, é importante a gente ressaltar e fazer um histórico, né, que eu acho que é muito importante, porque basicamente quando a gente fala de arrecadação proveniente de royalties, de participações governamentais, royalties e participações especiais, basicamente está atrelado a alguns fatores. Que fatores? Preço do petróleo, correto? Volume de petróleo produzido e como é que nós estamos vendo o câmbio, a relação dólar real, ok? Vamos fazer uma análise. Em 2011, como é que estava isso? Em 2011, nós tínhamos um preço de barril de petróleo médio atualizado em torno de 104 dólares o barril, preço alto, né, deputado? E o Brasil... Só para a gente ter uma comparação, hoje está o quê? 50 dólares? Hoje está na faixa de 2016, fechando uma média de 44 dólares o barril, né? 2016. Mas já chegou a 30. Sim, verdade, deputado. Sim. Verdade. Né? E do início do ano para cá, a tendência é de alta? É de alta, perfeito. Né? Então, voltando à análise, em 2011 nós tínhamos lá um preço de barril de petróleo de 104 dólares o barril. E quanto o Brasil produzia de petróleo? O Brasil produzia de petróleo algo em torno de 2,1 milhões de barris de petróleo. Qual foi a arrecadação do estado do Rio de Janeiro, do estado, não estou falando municípios, estado do Rio de Janeiro, de royalties e participações especiais? Algo em torno de 7 bilhões de reais. Se eu considero o que os municípios arrecadaram também, eu tenho mais 3,8 bilhões, ou seja, considerando Estado e municípios do Rio de Janeiro, nós tivemos uma arrecadação em 2011 de 10,8 bilhões, ok? Aí tivemos todo o problema, né, que nós estamos passando, crise econômica, a crise da Petrobras, correto, né? A crise no setor de petróleo, a queda do preço do barril de petróleo. Como é que fechamos 2016? Fechamos 2016, como eu disse ainda há pouco, com um valor do barril de petróleo em torno de 44 dólares o barril, então muito abaixo daqueles 104, isso médio, como o deputado bem ressaltou, teve momentos que foi mais baixo ainda, ok? E com uma produção de petróleo em 2016 próxima àquela de 2011, algo em torno de 2,5 milhões de barris de petróleo.
Então é claro que o que aconteceu com a arrecadação diminuiu muito. Aquilo que era 7 bilhões para o Estado em 2011 passou a ser, em 2016, de 3,5 bilhões. A arrecadação do Estado caiu 50%. E a dos municípios no Estado do Rio de Janeiro, aquilo que era 3,8 bilhões em 2011, caiu para 2,5. Ou seja, uma arrecadação total do Estado e dos municípios do Rio de Janeiro, que era de 10,8 bilhões, quase 11 bilhões, caiu para algo em torno de 6 bilhões, uma diferença de 5 bilhões. Ok? Então, isso por si só impacta fortemente a arrecadação, né, de um estado como o Rio de Janeiro, que sim é um dos maiores produtores de petróleo do país. Em 2011, o Rio de Janeiro respondia por algo em torno de 75% da produção de petróleo, em 2016 por algo em torno de 70%. Mas o melhor, deputado e Fernanda, deputado Milton Rangel e Fernanda, é o que a gente vê para frente. Né? Isso é que é auspicioso, isso é que é importante. E aí vem um trabalho da EPE. A EPE trabalha muito nas projeções, ok? Para subsidiar o Ministério. E o que nós vemos para frente em nossas projeções? Vemos uma produção de petróleo que é crescente. Vemos lá em 2021 o Brasil saindo de 2,5 milhões de barris hoje para algo em torno de 3,5 milhões de barris de petróleo, ok? E em 2026 essa produção chegando a 5,2 milhões de barris. Ou seja, o dobro do que nós temos hoje. O dobro do que nós temos hoje. E lembra que eu falei, a arrecadação de royalties é fator de volume e preço de petróleo. Então, volume quase que dobra. E como é que nós estamos vendo o preço do barril do petróleo que fechou em 2016 a $40 o barril? Estamos vendo ele também, como você bem citou, né, numa trajetória ascendente, chegando em 2021 em algo em torno de $70 o barril e em 2026 em algo em torno de $80 o barril. Okay? Deputado, com essas notícias, dá até para ficar otimista um pouquinho em relação à economia do Rio de Janeiro? Não, não fica não. Porque o fator do royalty não é o fator principal na arrecadação do governo. Então, fico otimista sim em relação às prefeituras, porque algumas prefeituras vivem desse royalty. O governo do estado, esse volume é importante, mas não é o que fez a arrecadação cair. O que fez a arrecadação cair foi a crise da Petrobras, foi a crise do petróleo, foi o fechamento de diversas empresas no nosso território, foi o fechamento dos estaleiros do nosso território, foi o fechamento do Comperj, que geraria 30 mil empregos. Isso é que tem que ser retomado. A Petrobras precisa voltar a contratar plataformas e navios nos estaleiros do Rio de Janeiro. A Petrobras precisa voltar a retomar as obras do Comperj. A Petrobras precisa retomar com as plataformas que estão paradas em Macaé. 50% das plataformas foram paralisadas. Então a Petrobras precisa voltar a ser Petrobras. É isso que o Rio de Janeiro precisa. Com o aumento da produção, é provável que isso aconteça. O custo do barril do petróleo, que a gente está falando aqui, que tem uma tendência de alta, ele vai viabilizar o pré-sal, que hoje, já temos matérias hoje no jornal dizendo da inviabilidade eu não vou me lembrar o nome do poço, mas um desses poços aí, Tupi, eu acho, que está inviabilizado, está parado, porque não vale a pena investir para retirar o que vai retirar de lá no pré-sal. O custo é muito alto para o preço do barril que está. Então, essa questão, o aumento do preço do petróleo é muito importante nessa direção. Mas o que o Rio de Janeiro precisa, o que o Brasil precisa, é que a gente esqueça 13 anos de ranço de Petrobras, de roubalheira, de quadrilha, e volte a ter a Petrobras que a gente teve antes. Que teve uma Petrobras que realmente foi importante para o estado do Rio de Janeiro. Que deu ao estado do Rio de Janeiro quer dizer, que fez com que o estado do Rio de Janeiro tivesse uma arrecadação de 80 bilhões ano. Hoje nós tivemos uma arrecadação de 43. Quer dizer, quase 50% do que se arrecadou há 4, 5 anos atrás, nessa época de 2011. E a importância não é só o petróleo, porque a gente viu que o petróleo cai 3, 4 bilhões na arrecadação. Nós caímos 40 praticamente. Então, o que caiu 40? Caiu 40 porque os estaleiros pararam de funcionar, o desemprego tomou conta do Rio de Janeiro e a máquina parou de girar. Hoje o Rio de Janeiro é um dos maiores polos de desempregados do país. O desemprego é alto no país inteiro, mas no Rio de Janeiro é muito maior. Então, é disso que nós precisamos da área de energia.
O Rio de Janeiro é dependente do petróleo, é totalmente dependente do petróleo, mas não da arrecadação do royalty, não da arrecadação, dos serviços que o petróleo traz para o Rio de Janeiro. De toda essa questão, toda essa coisa que é agregada ao petróleo é que interessa para a gente. A prefeitura, por exemplo, eu uso sempre aqui como exemplo, aqui na Alerj, a prefeitura de Itaboraí teve uma arrecadação que já chegou a 800 milhões por mês. Hoje a arrecadação da prefeitura de Itaboraí é 150 milhões. Quer dizer, como que se vive uma prefeitura que tem 800 milhões de arrecadação, agora tem que fazer uma conta de 150? Como é que se paga as creches, a escola, o posto de saúde? Como é que se paga a merenda escolar? Como é que se paga a limpeza da rua, a coleta do lixo? Como é que a prefeitura faz isso? Com uma arrecadação caindo de 800 para 700 e pouco para 150. Então, o que a gente precisa é que a Petrobras volte a funcionar. E eu tenho fé que com Pedro Parente, na presidência da Petrobras, com o nosso José Mauro, que está na diretoria da Petrobras, a gente consiga voltar a ter uma Petrobras pujante. A gente volte a ter a Petrobras que nós queremos para o Rio de Janeiro. Esses números são muito importantes que o José Mauro colocou, mas a importância desses números é muito maior quando a gente vê o resultado desse trabalho, que é os serviços que a Petrobras precisa prestar, que as prestadoras de serviço da Petrobras prestam para a população do Rio de Janeiro. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e voltamos já já.